Oi, gente rica, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Pensou que não ia ter o vídeo da semana 27, né? Errou. Eu passei super mal, tive uma crise renal, fui parar no Hospital Miguel Couto, na cidade do Rio de Janeiro, graças a Deus. E fui atendida assim por 3 equipes, entrei direto na sala vermelha. A primeira equipe eu nem me lembro porque eu estava morrendo de dor. A segunda equipe do Mário, da Gabi, dos outros enfermeiros que me ajudaram muito. Gratidão pela vida de vocês. Depois eu saí da sala vermelha, fui para a sala amarela e lá eu fui, sabe, super bem atendida pela doutora Annelise, pela equipe da enfermeira Alessandra, com a Érica, com a Tereza, com a Cleusa. Um beijo no coração de vocês, obrigada, porque vocês foram assim, anjos de jeans na minha vida. E essa semana eu vou falar com vocês a respeito dos evangelhos. Mas como assim, Cristo? Você já falou do evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João. Você vai repetir? Não, eu não vou falar especificamente sobre cada um dos evangelhos, mas de todos eles, dos evangelhos. Sabe por quê? Eu estava lendo um livro e falava que o doutor Van Dyke, né, que disse certa vez que se 4 testemunhas aparecessem na frente de um juiz para depor sobre um assassinato, um acontecimento diferente, e usassem separadamente as mesmas palavras, o juiz ia concluir que elas tinham não um valor excepcional, mas, sem sombra de dúvidas, havia assim um combinado de contar a mesma história da mesma maneira. Porém, entretanto, todavia, se cada uma dessas pessoas tivesse contado como elas viram aquele acontecimento, né, aquela situação, e aquilo ali, com as próprias palavras de cada um deles, seria digno de crédito. Então, isso me fez lembrar também uma historinha assim, muito interessante que com certeza você já deve ter escutado. Digamos que está vindo assim um carro e de repente acontece assim uma batida, sabe? E existem 4 pessoas que estão assim andando ao redor naquela rua onde aconteceu aquele acidente. E cada uma dessas 4 pessoas vai contar o que foi que aconteceu. Ali tem primeiro é um engenheiro que ele vai olhar e analisar, olha, bateu porque a rua ela tem um declive ali no 180 graus, ele tem um buraco, e aí o carro passou com o pneu exatamente em cima do buraco, e com a velocidade dele de quase 100 km por hora, ele desviou e acabou acontecendo um acidente. A segunda pessoa, ela é médica, e eu vi, o carro estava vindo, mas eu percebi pelo olhar do motorista que ele estava tendo um infarto naquele momento. E aí ele não conseguiu ver mais nada, ele simplesmente sucumbiu e bateu. Interessante, né? Tinha uma terceira pessoa que estava passando ali naquele momento e era um professor de geografia e morava exatamente naquela rua. E ao ver o acidente, ele deu a opinião dele, olha, eu conheço muito bem a luminosidade aqui do local, né? E essa rua tem um problema muito sério, porque nesse exato horário o sol bate, reflete diretamente no para-brisa e o motorista que está dirigindo perde totalmente a visão do local. E ali o motorista não percebeu o buraco, bateu com o carro, mas o problema foi causado pelo sol. E agora nós vamos ouvir a 4ª e última pessoa, que era uma senhora, uma dona de casa que tinha saído para ir na padaria, para comprar pão para o lanche da tarde. E ela falou, não é nada disso, eles 3 estão errados. Eu olhei, ele passou do meu lado, eu fiquei observando e ele estava discutindo com alguém no celular. E não se dirige falando ao celular. Simples assim. Ele não prestou atenção e bateu. Pronto. E agora? Essa é uma história que não tem nada a ver com o evangelho, tá? Mas apenas para você perceber que de um único acontecimento surgiram 4 visões de pessoas que estavam de fora, vendo e analisaram sobre o mesmo acontecimento. Olha quantas histórias, quantos livros podem sair
dessa visão de cada um que estava presente no momento do acontecimento. E foi o que aconteceu mais ou menos com os 4 evangelistas, que contaram exatamente a mesma história, cada qual ao seu modo. E todos eles apresentaram Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Como eu já falei no último vídeo, até os 3 primeiros evangelhos de Mateus, Marcos e de Lucas, eles são chamados de sinóticos, né? Porque, diferentemente de João, eles assim apresentam assim uma sinopse, como escritora eu gosto muito dessa palavra, sinopse, uma apresentação da vida de Jesus, né? E eles 3 também, eles fazem assim uma narração, principalmente de Jesus na Galileia. E já João, ele está numa classe à parte, ele narra o ministério de Jesus na Judéia. E observe que os sinóticos, eles vão narrar os milagres, as parábolas, as mensagens de Jesus que dirigiu às multidões. Enquanto João, ele apresenta assim, os discursos mais profundos, mais abstratos, as conversas e as orações de Jesus. Olha a diferença, né? Mas todos eles, os 4, estavam esperando a vinda desse rei, com pompa, com poder, porque todos os profetas do Antigo Testamento, eles asseguraram muitas vezes ao povo judeu, o povo escolhido por Deus, que o Messias viria e seria o rei deles, o rei dos judeus. E quando você sente vontade assim de pegar e de ler a Bíblia, as pessoas normalmente indicam você começar por onde? Começa pelos evangelhos, porque eles são o centro de toda a Bíblia. Tudo que os profetas disseram nos levam à vida, à obra terrena de Jesus. E tudo que vem depois, lá nas epístolas, que são várias, né? Eles procedem, ou seja, eles saem dos evangelhos. Então, os evangelhos, eles assim contam quando e como Jesus veio. Já as epístolas, que são as cartas, se você observar, elas como por quê e para que Jesus veio. E observe a posição dos evangelhos, eles ficam assim, no fim do Antigo Testamento e antes das epístolas, das cartas paulinas e outras, né? Eu quero dizer para você também que antes dos evangelhos terem sido assim escritos e usados como referência, as boas novas eram assim transmitidas também pela palavra, era assim oralmente, e os homens iam assim de lugar em lugar, de lugar em outro, contando a história, as coisas que tinham acontecido, as palavras do Senhor. E somente depois de algum tempo é que viraram esses 4 evangelhos. Mas Lucas, ele até falou certa vez, no capítulo 1 dele, eu tenho aqui uma colinha, nos versículos de 1:4, ele diz o seguinte, né? Mais uma pessoa tentou fazê-lo, mas sem êxito, visto que muitos ouvem que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a origem. Então, dar-te-ei por escrito, excelentíssimo Teófilo, que era para quem Lucas, o médico, estava escrevendo, né? Uma exposição, né? Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Olha que interessante, eu fiz uma cola com letra gigante porque eu não enxergo, né? E isso mostra que é somente o Evangelho, que foram 4 retratos de Jesus, da maneira assim como eles foram focalizados, entendeu? Lembra dos 4, né? Na verdade, eles apresentam uma personalidade, mais do que uma história conjunta de uma vida. O Espírito Santo atuou em cada um desses evangelhos e eles foram assim os escritores, porque o autor é Deus e cada um vai extrair de dentro, né,
a sua visão, a maneira de ver a vida, de ver o mundo, de ver o que estava acontecendo e em relação a quem eles estão escrevendo. E aí uma pergunta que normalmente as pessoas fazem é a seguinte: poxa, mas 4, não seria mais interessante ter apenas uma narrativa direta e assim contínua de Jesus, desde o nascimento dele, né, passando por todos os momentos até a ressurreição e tudo que ele fez? Não teria sido assim mais simples e claro? Isso não nos teria poupado de várias dificuldades que surgiram em torno daquilo que as pessoas chamam de narrativas divergentes? Sabe qual é a resposta? Muito simples. Uma ou duas pessoas não nos teria dado um retrato tão completo da vida de Jesus. Porque há 4 maneiras distintas apresentadas de Jesus nesse evangelho. Ele é rei, em Mateus, servo, em Marcos, é filho de homem, em Lucas, e é filho de Deus, em João. Olha que fantástico essa diversidade. E você pode observar que um acrescenta sua própria narrativa o que o outro omitiu, o que o outro esqueceu, né? Nenhum deles tem assim uma narração completa, uma narrativa completa da vida de Jesus. Todos eles emitem um registro, não emitem um registro, ao contrário, né, dos 18 anos, entre os 12 anos até os 30 anos, nenhum deles fala sobre isso. Embora cada evangelho seja completo em si mesmo, cada um deles registrou aquilo assim que era, como é que se diz, relevante, pertinente ao seu tema particular, entendeu? Interessante isso, né? Quando você for a Londres, vá lá na Galeria Nacional e observe que ela existe uma tela com 3 representações de Carlos I, que é o rei. Numa, ele tem a cabeça voltada para a direita. Na outra, na tela, para a esquerda. E em outra, ele tem para o centro, para frente. Então, ele está olhando, né, para diversos ângulos. E o pintor fez isso para que o escultor romano Bernini, né, pudesse assim modelar um busto do rei. E aí ele foi combinando essas 3 impressões do quadro. E, na verdade, Bernini pôde criar uma imagem real, né, que um quadro jamais único poderia mostrar para ele, que teria só uma frente ou só um dos lados, e ele conseguiu assim produzir essa escultura. E isso é a mesma coisa que acontece com os evangelhos. Cada um deles apresenta um aspecto diferente da vida de Jesus aqui na Terra. E eles juntos acabam assim nos dando um retrato muito mais completo do que se a gente tivesse somente um com apenas uma narrativa, entendeu? Porque assim como Jesus era rei, ele também foi servo perfeito, ele era filho do homem, mas nós não podemos esquecer que ele é filho de Deus. Então esses 4 evangelhos, eles são assim 4 narrativas com um propósito, que é criar um esboço do nosso Salvador. Olha que coisa mais linda, gente, não é? E o mais interessante, que eu já falei também, é que todos os 4 evangelhos, eles estão assim ligados às promessas do Messias lá no Antigo Testamento. Ninguém pode explicar os evangelhos à parte, separados das grandes profecias messiânicas do Antigo Testamento. Por isso, quando alguém chegar para você e falar que o Antigo Testamento já era, já passou, quem passou foi essa pessoa que já falou isso, ela não sabe de nada. Porque uma coisa está ligada, interligada à outra. Antigo e Velho Testamento. Os profetas traçaram um retrato magnífico do Messias, né? Do Senhor, do Cristo, do Hamashia. Eles falaram dos seus ofícios, da sua missão, do seu nascimento, paixão, morte, ressurreição e glória. E assim, os 4 evangelhos, eles foram assim escritos para os tipos de homens que existiam naquela época, né? E que foram também assim, que são também os tipos de hoje. Eles foram escritos para os judeus, para os romanos, foram escritos para os gregos e foram escritos para todos os homens.
Porque João, ele escreveu para todos os homens, né? A fim de que pudesse, assim, crer em Jesus Cristo. E aí, se a gente parar para observar, Lucas, que era o médico, ele escreveu para o grego. E o grego hoje é um tipo assim, vamos dizer, de um estudante, de um jovem idealista de hoje, que busca assim pela verdade, porque ele crê que somente a verdade traz a felicidade. Então tem assim uma relação com o grego daquela época, né? Marcos já escreveu o evangelho dele para os romanos. E os romanos, eles gostavam assim, de mensagem direta, eles não queriam perder muito tempo, eles não queriam saber da genealogia de Jesus, tudo que tinha passado. E quem é que representa os romanos nos dias de hoje? É como se fossem assim, os homens de hoje, os empresários, os empreendedores que não têm tempo a perder, que querem coisas rápidas, práticas. Ele não está interessado assim, também na genealogia de muitas histórias do que aconteceu, mas no resultado e num Deus capaz de suprir as necessidades diárias dele, entendeu? Então Marcos é como se fosse assim um evangelho do homem de negócios, do homem de sucesso de hoje. Aí vamos lá para Mateus. Mateus era judeu e ele foi um dos discípulos de Jesus também, né? Um dos apóstolos. E ele escreveu exatamente para os judeus. Por quê? Porque naquela época os judeus eles recebiam treinamentos pessoais. Ele estava assim, familiarizado com as escrituras, com a Torá. Eles estudavam como Paulo estudou aos pés de Gamaliel, lembra? E eles conheciam todos os livros antigos, os 5 livros que formavam a Torá, os profetas, os salmos. E Mateus escreveu a história da vida terrena de Jesus, especialmente para quem? Para esses judeus. Porque somente os judeus seriam capazes de despertar o interesse de outro judeu, ninguém mais, né? E o mestre deles deveria ser alguém assim que conhecesse o Antigo Testamento, como Jesus, e que conhecia os costumes judaicos, olha as parábolas de Jesus, né? Porque eles precisavam saber que Jesus veio cumprir as profecias que foram faladas no Antigo Testamento pelos profetas. E quem são os judeus hoje em dia? São as pessoas que são apaixonadas pelas profecias cumpridas, por aquelas que ainda vão se cumprir. São apaixonadas pela palavra, querem entender, querem buscar mais informações, querem conhecer mais, procuram saber, procuram estudar, vão ali nas entrelinhas para saber o que os profetas falaram, como é que vão se cumprir, né? Eles querem um pouquinho, pegam ali, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Da mesma maneira que os judeus estudavam antes e continuam estudando até hoje, entendeu? E voltando ao primeiro, que é o Evangelho de João, né, que escreveu para todos os homens, não somente para o grego, para o romano e para o judeu, mas para todos aqueles que... E quem são esses homens hoje em dia, se você parar para pensar, né? São assim, aquela multidão que está por aí. São os desigrejados, são aqueles que saíram, mas eles amam a palavra, eles querem tudo com Jesus, mas não querem nada com a igreja. Mas são todos aqueles que precisam, que necessitam, que sentem um fundo na alma e que eles sentem aquela necessidade do Senhor e eles querem receber o dom da vida eterna. E sabe, lá no fundo, que Jesus Cristo é o Senhor. Ou aquele, né, que estão assim... sem saber, né, que caminho seguir, não conhecem, mas que querem preencher aquelas respostas todas que estão dentro de si e que só Jesus vai conseguir preencher. E por que você tem que ler os 4 evangelhos? Para você poder conhecer o Jesus. Você é noiva. Como é que você vai casar com um noivo que você não conhece? Você precisa saber o que ele falou, o que ele espera da noiva. E cada um começa de uma maneira e termina de outra maneira e dá assim essas faces do Jesus para a gente poder criar essa cultura e para a gente poder reconhecer o Senhor quando Ele realmente voltar. Porque antes vai vir outro e a gente tem que ter muito cuidado. Lá em João, o seu versículo final,
ele demonstra o significado de tudo o que foi falado dele. Ele diz o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Ou seja, tem muito mais que não foram escritas nos 4 evangelhos ainda. E se todos eles fossem relatados um por um, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. De fato, jamais alguém falou como este homem, porque ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que coisa mais linda, gente. Então prepare-se, busque conhecer, porque os tempos estão chegando cada vez mais rápido e daqui a pouco nós não teremos mais oportunidade que estamos tendo hoje, sabe? De poder ter 1, 2, 10 Bíblias dentro de casa, de poder ir ao culto para cultuar o Senhor. Daqui a pouco, nada disso mais será permitido para cada um de nós, porque virão tempos terríveis. Os canais do YouTube que falam sobre o Senhor, falam sobre a palavra, vão ser cancelados. E se a gente não tiver isso entronizado dentro de nós, e se a gente não tiver assim, como se um GPS para chegar ao caminho, a gente vai ficar perdido por aí, andando por atalhos. Esse é o momento, é agora. Abra sua Bíblia, peça ao Espírito Santo do Senhor, porque Ele não vai te negar isso. Peça entendimento, peça sabedoria, peça discernimento que vem dEle, para entender não só quem é Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador, mas entender todos os personagens deste que é o maior livro de história de amor já escrito em todos os tempos. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, me siga, aperta o sininho aqui. E até a próxima, não essa semana ainda, que eu vou trazer um novo vídeo para você. Um beijo. Obrigada, Senhor. Eu agradeço mais uma vez por toda a equipe que me ajudou no hospital nesses últimos 2 dias, 3 noites que eu passei lá. Amém. Obrigada. Tchau.